como é que eu faço uma boa autoavaliação, tá? Nesse vídeo aqui, tá, eu não vou falar exatamente daqueles dias, né, em que a gente perde, que a gente achar a origem do erro, né, que a gente quer achar a origem do erro. Eu vou falar nesse vídeo aqui, na verdade, um pouco mais profundo, uma avaliação que de tempos em tempos, ou até diariamente, né, uma sequência de perguntas que você faz para você mesmo para saber se você está indo no caminho certo, independente de naquele dia ou naquele período você ter ganho ou ter perdido, tá? Um pouco, né, diferente de achar a origem do erro. Vamos lá, bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos, esse vídeo aqui é puramente trading de novo, tá? Se você não está inscrito no canal ainda, cria vergonha nessa cara, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado, tá? Vamos lá, tá? Tem dias, né, em que a gente costuma se autoavaliar, só querer se autoavaliar, né? Só nos dias que a gente faz besteira ou que o nosso financeiro foi mal. Não necessariamente a gente sabe que fez besteira e a gente, né, eu já fiz algum vídeo, mas eu vou reatualizar ele aqui no canal, explicando onde acha a origem do erro. Se foi um erro de análise, se foi um erro gerencial, se foi um erro emocional, se foi qual que é a origem do erro, ou se foi imprevisibilidade do mercado, que não foi de fato um erro. Esse vídeo aqui um pouco diferente, tá? Esse vídeo a gente vai falar de autoavaliação, uma coisa que você deve fazer com uma frequência significativa, tá? Uma sequência de perguntas que você faz para, pô, será que eu estou no caminho certo? Né? E não necessariamente quando você está perdendo, tá? Então, assim, eu vou selecionar 3 perguntas, 3 primeiros processos qualificadores e depois 5 perguntas que de fato são as perguntas chave para a autoavaliação, tá? A primeira delas, tá, é garantir, né, a primeira pergunta, né, qualificadora que você tem que fazer para você mesmo é garantir que o teu processo operacional tenha lógica, tá? E eu não vou explicar nesse vídeo de novo aqui, porque tem um vídeo inteiro no canal, aliás, vou deixar o link aqui embaixo também, explicando o que é lógica operacional, em detalhes e por aí vai, tá? Mas a grande questão é o seguinte, se você não conseguir ter uma justificativa plausível, contar uma história para você mesmo do porquê que você está tirando, por que vale a pena você pôr teu dinheiro naquela oportunidade, tanto na compra quanto na venda não importa, né? É uma lógica fraca, provavelmente, é uma lógica que não necessariamente ela não vai dar dinheiro para você, mas é uma lógica fraca, especialmente para quem opera manualmente. Para quem opera em algoritmo, de forma quantitativa ou automática, né, com multi-estratégias, talvez o que eu estou dizendo aqui talvez faça menos sentido do que para quem opera na mão, que é o caso, né, na maior parte das pessoas que olham o meu canal aqui, o meu caso também, tá? Tem que ter lógica, tá? Esse é um ponto qualificador do negócio para você avaliar, tá? Por quê? Porque muitas vezes você pode estar num processo em que você ganha, perde, e você vai tentar atribuir causa para esse insucesso a uma série de fatores. Ah, meu emocional é ruim, ou meu gerenciamento de risco é ruim, e de fato pode ser que tudo isso de fato esteja ruim. Mas por trás de tudo isso, muitas vezes, a raiz pode estar num processo sem lógica, tá? Eu não vou dar exemplo exato aqui, porque tem muita coisa sem lógica no mercado e muita coisa sem lógica muito difundida, em que dá um resultado, cara, 40-60, 50-50 das vezes ali, é um negócio completamente jogar moeda, entendeu? É uma estatística ali, um backtest, que você pode até ter um resultado histórico favorável, disfarçado de algo que tenha lógica, não necessariamente porque você fez um backtest bom, né, que aquilo vai se replicar no futuro bem, porque você tem várias questões e a principal delas é o overfitting, né, que você vai lá e acha variáveis que se encaixam, se encaixam no histórico e elas vão gerar um resultado positivo ali, mas para frente, né, para o desdobramento futuro do mercado, aquilo dificilmente vai funcionar e aquilo tende a entregar um resultado negativo, tá? Então, assim, é a base de tudo isso, porque você fica nessa confusão. Qual que é a origem do erro? Muitas vezes um processo sem lógica, que dá sinais aleatórios em termos de esperança, expectativa positiva, né, daquilo dar certo, da continuidade daquela execução dar certo, mascarada com pitadas de emocional ruim, pitadas de erros gerenciais, e uma série de outros pequenos problemas somados, cria um imbróglio que é difícil de você atribuir uma causa exata ao que naquele momento está causando um insucesso. Mas para mim, essa é a base de tudo. Você só consegue avaliar se você tem um bom emocional ou não, um gerenciamento de risco ou não, quando o teu processo faz sentido. O teu processo de tirar dinheiro do mercado tem sentido lógico. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, né, que é a base de tudo, tá? Desde que você tenha um processo lógico para se autoavaliar, né, é respeitar limites de risco. Também tem um vídeo aqui no canal, porque assim, eu catalogo os trades, tá? Não trato os trades
de maneira igual, tá? Não é, uma hora eu faço isso, uma hora eu faço aquilo. Né? Eu catalogo os tipos de trade, tá? Em 5 grandes grupos, já falei algumas vezes aqui. E o gerenciamento de risco, tanto para stop quanto para média do que você busca ganhar, porque é uma média, cada hora é uma coisa, né? Não é exatamente um valor exato, não é exatamente um valor fixo, né? Eu falei num outro vídeo que eu vou deixar aqui embaixo também, tá? Para não ficar incumpridando, saindo muito da sistemática desse aqui. Primeira coisa, lógica operacional. Segunda no ato de se autoavaliar, estou respeitando os meus limites de risco dentro de cada catálogo de trade que eu faço? Tá? Uma coisa é um gerenciamento de risco para uma operaçãozinha de scalping que você está fazendo ali no ativo. A outra é o gerenciamento de risco para você pegar uma distorção em relação ao preço justo ou até seguir um algoritmo low frequency que vai executar metade do dia, por exemplo. É um outro gerenciamento de risco, você tem que catalogar isso de forma distinta. Tá? O terceiro tópico que você tem que considerar, né, de maneira preliminar na autoavaliação, é se o mercado está se comportando da mesma forma. Tá? E aí, cara, muita gente, né, e é natural isso, olha o mercado, né, em termos de volatilidade. Não é errado, mas é um nível superficial de analisar se o mercado está se comportando dentro do mesmo padrão. Se o mercado está numa volatilidade X, pode até ser calculável, né? Ou por desvio padrão, ou por true range lá, assim, ou até visualmente mesmo. Tá? E de repente a volatilidade aumenta ou diminui muito. Tá? Essa é o efeito visual claro que você tem em termos de mudança de mercado. O que eu gosto de olhar, claro, a volatilidade você olha, que é inerente, depois de muito tempo de mercado, aquilo faz meio que parte, né, do seu processo de olhar o mercado. O que eu gosto de olhar é um nível mais profundo, aquele player, né, aquele cliente que executa por tal lugar, ele está dentro da mesma categoria de padrão de execução dele ou ele mudou grotescamente? Isso acontece, essas viradas de ciclo, por N motivos. Primeiro porque você tem, cara, em termos de contexto, você tem caras grandes que em alguns momentos eles estão montando posições, em alguns momentos eles não estão fazendo nada, porque eles só estão carregando, em alguns momentos eles estão desmontando posições, em alguns momentos eles estão zerados. Então, assim, contextualmente é natural que você não tenha comportamentos de players grandes, né, iguais, todos os dias iguais. Não faz sentido você achar que um player grande vai abrir uma posição nova todo dia ou fechar uma posição nova todo dia, gigantesca, e que todo dia aquilo vai se repetir, as janelas de horário. Você tem janelas, épocas em que aquilo pode até criar um padrãozinho, tá? Mas a chance daquilo, né, quando você pegar um padrão daquele, aproveita, porque a chance dele acabar, né, é muito gigante, né? Assim, eu diria 100% da chance daquele padrãozinho ir acabando. O que eu olho é padrão de execução. Claro, não é exatamente, ele tem que executar com 38 ordens por lote, no intervalo de 9 segundos, não é com esse grau de detalhe, mas você trata dentro de uma caixa, de modus operandi. O modus operandi daquele cara que opera por aquele lugar mudou. Mudou. Será que ele substituiu? Será que esse cara estava operando por outra ponta e ele veio para cá? Ou não? É um cara novo. É um cara que não se vê no mercado. Isso é difícil de fazer. Não dá para você aprender, ler tela e achar que você vai na primeira semana, no primeiro mês, ter esse grau de descrição. Você precisa estar, né, do lado de outras pessoas ou conversando com outras pessoas, te dando alguns toques e sabendo a base do que olhar. Mas vamos lá. Esse terceiro ponto mudou alguma coisa no mercado? Não só na volatilidade, no nível microestrutural, tem algo muito distinto. Tá? E aqui tem outras coisas para se olhar também. As correlações estão quebradas com os principais ativos que precificam aquele ativo que você está operando? Não, as correlações estão certas. Tem uma série de outros detalhes, né, um pouco mais complexos para explicar aqui, que dá para se olhar também nessa terceira camada de, o mercado está se comportando igual ou tem algo muito diferente. Isso é muito importante, né? Essas 3 qualificadores são muito importantes na sua avaliação. Meu processo tem lógica, estou respeitando os meus limites de risco dentro dos catálogos de trade que eu faço e mudou algo no mercado, isso vai te ajudar, né, a se autoavaliar. Você tem que levar isso em conta para saber se você está indo no caminho certo, qual tipo de ajuste fino que você tem que fazer ou não. Tá? Agora eu vou falar 5 perguntas, tá? Dado que você tem esses qualificadores, 5 perguntas que eu sempre me fiz, sempre não diria, mas de um bom tempo para cá eu me fazia, tá? E hoje me faço de novo as mesmas perguntas para me autoavaliar. Tá? Vamos lá. A primeira delas, tá, é ter muito claro, tá, com o tempo isso vai ficando claro, é saber separar o fiz errado e deu errado, fiz errado e deu certo,
fiz certo e deu errado, fiz certo e deu certo. Tá? É muito importante. Isso não é trivial. Parece trivial, parece óbvio dizendo isso. Tá? Mas a questão é, muitas vezes, especialmente quando você está num nível um pouco, e o vídeo também é um pouco mais avançado também, né? Quando você já sabe o que tirar do mercado, você tem um grau de lógica operacional, está respeitando seus limites de risco, bom, você vai se acostumar com muitas vezes engolir o sapo de fazer certo e deu errado. Essa separação de não se avaliar só pelo resultado, eu perdi nesse trade, ou eu ganhei nesse trade, é um passo além. Você fez certo e deu errado, ou você fez errado e deu errado. Ou você fez errado e deu certo, que é a pior coisa que tem. Você fazer algo errado e aquilo dá certo. Aí você, nessa autoavaliação simplista, que a maior parte das pessoas, e eu já fiz várias vezes também, não estou te criticando aqui não, tá? Putz, ganhei nesse dia, ou nesse trade isolado, mas eu fiz certo. Eu fiz de fato certo. Tá? Saber esses 4 grandes detalhes, né, é realmente muito importante. A segunda, tá? Uma variação da primeira. Operei certo ou dei sorte? Ela vai um pouco além da primeira. Tá? Porque aí você tem uma série assim, quem conhece o Roberto Lombardi, eu sempre cito ele aqui, é um ex-dono da Interfloat, foi um dos maiores scalpers do pregão, acho que talvez seja um dos melhores operadores na física, ou foi, ou ou continua sendo, não sei, do Brasil, sei lá, um cara que tem uma admiração profunda, né, pelo conhecimento de mercado, né, e por tudo. E ele falava um negócio que é verdade, né, assim, um pouquinho de sorte você tem que ter, né, assim, porque muitas vezes não é sorte, você não vai ter sorte todos os dias, ou metade dos dias que você opera no ano, mas às vezes você tem sorte em uma ou outra coisa, que se você não tem aquela sorte, você tiver um azar, aquele azar eventualmente pode tirar do jogo. Você fala, André, mas eu opero certinho, então, cara, mas puta, acontece muita coisa, cara. Eu já vi limite de alta e de baixa do dólar dentro do mesmo dia, tá? Sabe, se naquele dia você escolhe operar errado ou tua corretora falha em termos de limite de risco, hoje é um pouco mais travadinho isso. Mas, porra, naquela época não era, entendeu? Né, assim, você tinha diversas situações em que, o limite de risco, cara, estava desabilitado. Qualquer pessoa, cara, que tinha 10, 12 mil reais na conta podia estar com 300 lotes liberados via DMA quando virou a estrutura de DMA em algumas corretoras. Ou seja, você tem que ter, em algum momento na vida, um pouquinho de sorte ajuda, né? Ou ausência de azar, talvez, entendeu? Então, saber separar. Eu operei certo, meu processo foi certo, não no trade isolado, mas numa sequência. Ou eu dei um pouquinho de sorte. Porque se você deu sorte, cara, saiba que em algum momento você pode dar azar. Mas se você operou certo, ok, é isso, continua investindo naquilo. E por isso que você precisa daqueles qualificadores, né? Saber se o teu tipo de trade tem lógica, né? E por aí vai. Tá? Terceira pergunta, tá? Que eu sempre me faço. Né? E ela é muito parecida, né, com aquele terceiro qualificador do que mudou no mercado, que é, o mercado chamou. Beleza, porque eu operei certo ou não, eu estou distinguindo se eu fiz certo, né? Eu não estou entrando só no resultado, avaliando só o resultado. Estou avaliando se eu fiz certo e deu certo, fiz certo e deu errado. Né? Mas o mercado chamou. Tá? Se você não sabe o que é isso, tem um vídeo que eu deixei aqui embaixo também, fiz umas semanas atrás também falando o que é esse processo do mercado chamar. Tá? Tem horas em que, tem dias em que tudo bem, o mercado vai bonitinho pro teu stop, você vai lá e stop. Tem horas em que, cara, especialmente quando você está no giro, no scalping, em que o mercado te chama para fazer cagada, cara, assim, é um pouco do sorte, do azar, é um pouco da sucessão de fatos ali, né, em que assim, na sua autoavaliação você tem que considerar essa diferença entre dias normais e dias que o mercado chama para se autoavaliar. André, como eu considero isso? Eu não consigo criar um vídeo aqui abordando todos os operacionais possíveis. Você não necessariamente vai fazer exatamente o que eu fiz no dólar ou o que eu faço no índice hoje. Você pode ter, assim, aproveitar desses conceitos do vídeo para para as diversas nuances que o teu operacional pode ter. Então eu não consigo trazer exatamente um exemplo. Considera a pergunta. A tua mente vai acabar te direcionando para um caminho se você levar em conta esses passos. Tá? A quarta pergunta, né, que eu me faço, me cobro. Eu aproveitei todas as oportunidades dentro da mesma lógica, dentro do mesmo catálogo de trades, tá? Resumindo aqui, eu faço deles a distorção em relação ao preço justo, o outro front running em cima de algoritmo, o outro news trading, né? Tá? Algumas estratégias de scalping, que aí tem algumas dentro ali, tal, e o operacional contra a pessoa física. Basicamente são esses 5 grandes grupos. Em alguns desses grupos você tem algumas oportunidades dentro deles, tá? Não necessariamente uma oportunidade dentro desses grupos.
A grande questão da minha cobrança é o seguinte, não é só, de novo, eu estou excluindo um monte de coisa aqui. Estou excluindo se, putz, eu fiz certo e deu certo, se o mercado chamou ou não, se eu tive sorte, né, naquele momento, ou se, putz, ou não foi sorte, foi realmente, né, um bom processo. E a outra é, putz, dentro daquele catálogo de trades, eu aproveitei todas. Tá? Por quê? Assim, de novo, eu estou cobrindo todas as possibilidades em que você pode fugir da rota, em que você pode ir para o caminho errado. Porque uma coisa é você bater tua meta no dia. Tá? Bateu a tua meta no dia, até teve operação ruim, você foi lá e estopou algumas vezes, só que você não aproveitou todas, cara. Todas dentro daquele catálogo. Puta, na hora de se autoavaliar, só se avaliar porque você bateu a meta naquele dia, você não perdeu dinheiro naquele dia, é uma avaliação rasa. Você pode ser melhor. Você tem que buscar essa mentalidade de ser melhor, ser melhor, ser melhor, corrigir, ser melhor, ser melhor, ser melhor. E essa sequência de perguntas é uma forma de você se cobrar nesse sentido. Obviamente que não demais, para também não ficar aquela cobrança, aquela paranoia. E assim, porque nos dias que você vai mal, isso talvez seja uma explicação, talvez, de você não aproveitar todas as possibilidades dentro daquela mesma sistemática. Porque, de novo, aí ensinamento do Mark Douglas, de novo também. Dentro de uma sequência, né, de trades, às vezes aquele trade, se você executar aqueles 10 ou aqueles 20, você vai ganhar dinheiro. Mas se você ficar escolhendo qual daqueles trades, de novo, desde que tenha lógica, tá? Qual daqueles trades você vai ou não vai, porque você está adicionando camadas, ou porque você está com medo, ou porque o próximo trade, o trade anterior deu errado, ou porque você de manhã, sei lá, acordou precisando, cara, parar mais cedo porque você tem uma reunião, tá com a cabeça em outro lugar, e sei lá o que, você precisa aumentar o lote para poder ganhar dinheiro naquilo. Cara, você começa a interferir nessas coisas, e muitas vezes você não aproveita todas as oportunidades dentro daquela mesma sistemática, e a que você não vai é a que deu dinheiro, a que você foi é a que não deu, cara. E aí você vai se avaliar de novo, né, de forma rasa, putz, deu errado, perdi dinheiro naquele dia. Cara, mas o teu processo é ruim? Às vezes não. Você errou no gerenciamento de risco? Às vezes não. O que você errou é que você não seguiu todos os trades daquela sistemática. Mas, de novo, só faz sentido se o teu trade tiver lógica. Tá? Uma coisa desencadeia na outra. E a quinta grande pergunta é, eu vi algo novo? Tem alguma coisa nova no mercado que eu possa aprender em termos de oportunidade? E aqui, muitas vezes, é muito difícil, tá? Mesmo para caras experientes, conseguir enxergar coisas novas. Se você já tem uma sistemática padrão e muito profunda de olhar mercado. É muito difícil de ter a mente aberta para conseguir olhar tudo. Geralmente, quanto mais você sabe fazer um negócio, mais focado você fica naquilo, mais assim você fica. Não acho que é ruim ficar assim, desde que aquela estratégia seja boa, mas mais assim você fica para o que passa aqui do lado e você não enxerga, tá? E como é que remedia isso, tá? Para mim, não sei se é a única remédio que funciona, mas para mim, o remédio que funciona é estar cercado de poucas pessoas, poucas, não muitas, pessoas boas, não necessariamente com o mesmo nível de conhecimento ou de tempo teu, mas que pelo menos manipulam, pode até ser cara novo no mercado, mas que manipula a informação da mesma forma que você. Cara, isso é muito importante. Tem que olhar a informação, tem que olhar para a mesma base de dados que você olha. Tá? Não adianta você achar que esse tipo de coisa vai... A mistura de técnicas, nesse grau que eu estou dizendo aqui, ela pode ser danosa. Por quê? Porque a base de crença que você precisa ter para poder operar um tipo de oportunidade é diferente da base de crença que você vai ter para um cara que opera outra coisa. Tá? Eu não quero ficar citando exemplos de operacionais aqui, mas sei lá, o cara que vai seguir, uma coisa que eu faço bastante, seguir algoritmo, estou olhando no nível microestrutural, estou ali de olho em cara, executor, né, tentando identificar qual que é o algoritmo, taxa de participação. Eu não vou ligar, eu não vou dar bola, né, para um cara que descobriu, cara, que o Fibonacci no 15 minutos está melhor do que o Fibonacci no 30 e que traçar entre esse topo e aquele fundo, cara, não vou. Por mais que ele ganhe naquele dia ou naquela semana e eu perca fazendo o que eu faço, as crenças entre esses operacionais são conflitantes. Não é desse tipo de oportunidade que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de deixar passar a oportunidade que eu não estou enxergando muitas vezes, eu estou ali muito bitolado, estou achando que, cara, está passando algoritmo por tal corretora, pela corretora M, tá? Ali. Cara, às vezes, o algoritmo está passando por uma outra corretora, é o mesmo cliente, e eu estou bitolado, porque a minha tela está toda montada para pegar aquele cara entrando na corretora M ou na outra corretora ali do lado, né? E eu tô... Cara, eu não tô esperto para a possibilidade desse cara, naquele dia, tá passando numa outra corretora, com fluxo completamente disfarçado, porque naquela outra corretora que ele tá passando e eu não tô de olho,
É um fluxo que está misturado com algoritmo, com pessoa física, com RLP, né, e com outros algoritmos HFTs gringos também, e se mistura naquilo lá e eu não enxergo aquilo. É esse tipo de coisa que eu estou falando, que é bom você estar em grupos pequenos, com poucas pessoas, que olham o mercado com o mesmo óculos que você olha. Tá? É a única forma, na minha visão, de conseguir ir enxergando coisa nova, que às vezes você está muito assim, ou às vezes nem tem muita experiência, está meio no começo, e não está ali pegando as coisas, porque tem muita coisa para olhar, atualiza muito rápido e por aí vai. Tá? Esse tipo de grupo, na minha opinião, tem muito mais valor do que grupos que chamam call. Tá? São essas sequências que eu, de maneira resumida aqui, né? Lógica, como qualificador, ter um gerenciamento de risco adequado e respeitar ele, e saber se o mercado está mudando ou não dentro do mesmo padrão em termos de microestrutural. E depois as 5 perguntas, né, que eu falei agora, para se fazer com uma frequência grande, então pode ser todo dia, depois pode ser periodicamente, para se você está de fato indo no caminho certo. E, de novo, lembrando, não necessariamente você vai fazer essa autoavaliação nos dias que você perde. Muitas vezes no dia que você ganha, porque às vezes você está numa fase em que era para você estar ganhando muito mais. O mercado é completamente cíclico, a gente tira dinheiro do mercado de forma diferente, né, nas épocas. Quando o mercado está bom, às vezes você acha que você está ganhando dinheiro, você podia estar ganhando muito mais para poder fazer caixa para as épocas de vacas magras, porque elas vão vir. A única certeza que você tem é que as vacas magras vão vir. As gordas também, só que você tem que estar pronto, né? E com essa mentalidade de buscar, de entender, de se lapidar, de se corrigir, para nas vacas gordas você fazer dinheiro, tá? E pagar um pouco da conta das vacas magras. Isso vai acontecer, tá? Independente do melhor cara que você seja, do melhor cara que você siga, né? Você vai passar por vacas magras. Tá? Então, é isso. Espero que você tenha gostado, tá? Tem um monte de vídeo aqui embaixo que eu citei, tá? Importante para você aprofundar e ramificar o conteúdo do que eu falei aqui, tá? Assim, dá uma olhada aqui na descrição, tá? Assiste eles que vai valer a pena. Se você gostou desse conteúdo, clica no curtir, que o YouTube entende que é um bom conteúdo, mostra para pessoas que também têm o mesmo interesse. E, sério, a única coisa que eu peço de verdade, toda vez aqui, é para você deixar um comentário aqui embaixo. Sou eu que leio, sou eu que respondo, posso demorar um pouquinho, mas não é ninguém da equipe, sou eu que respondo todo mundo lá, eu gosto de ouvir, né? O que você tem a pensar, como é que você faz, como é que você trata a tua autoavaliação, se faz sentido, se já fazia alguma coisa que eu falei aqui, se não fazia, se abriu a mente ou não, cara, qualquer coisa, comenta aqui embaixo. Beleza? Abraço, boa semana.